Você sabe que uma das partes mais chatas e demoradas de qualquer projeto é escrever testes. A gente acaba deixando para depois e acumula aí um débito técnico e o projeto vai ficando cada vez mais frágil. Essa ferramenta aqui, a Test Sprite, promete resolver isso de uma maneira quase que mágica. Vamos ver isso aqui. Nesse vídeo, vou pegar um microsas aqui que a gente tem rodando baseado no Starter Kit da AI Coders e colocar a Test Sprite à prova para ver se ela realmente consegue entregar o que ela está prometendo aqui. Vamos entender como é que a Test Sprite gera esses testes, qual que é a qualidade do código e se essa automação pode de fato ser usada em um projeto real. Eu sou o Vini e aqui na AI Coders Academy eu aplico a minha experiência de mais de 17 anos como desenvolvedor de software para testar ferramentas de IA e te ajudar a filtrar o que é hype do que realmente funciona. Aqui a gente vai investigar então a fundo essa ferramenta, esse MCP de forma prática e direta. E no final vou te dar uma opinião sincera se essa ferramenta pode ser uma solução quase que definitiva, para gerar o código com mais qualidade. Mas primeiro é importante entender a abordagem dela. Ela vai analisar seu código, abrir a aplicação no browser, vai interagir com a interface como um usuário faria e escrever os testes validando os fluxos principais do seu sistema. Para testes unitários, a ferramenta lê o código e entende o que cada função deveria fazer para criar casos de testes relevantes. Se acessar o site da Test Sprite, no seu onboarding vai aparecer essa tela. Caso não apareça, você pode fazer também por aqui, ó, clicando no botão Quick Install. Dessa forma, vai aparecer esse modal aqui para você. Dentro desse modal, você tem 3 passos e tem uma pegadinha aqui que eu já conto para vocês. O primeiro passo é você criar uma chave de API. Então, você vai clicar no botão Create a Key, depois você vai vir aqui, no caso, no site da sua chave de API, vai clicar no botão New API Key, que é o site que vai ser redirecionado para cá, clicou, criou, copia a chave de API, você vai precisar dela para instalar o MCP. Uma vez que você fez isso, você vai escolher aonde você quer utilizar o MCP. Você pode utilizar dentro do cursor, do Cloud Code ou de outras IDEs. E aqui vai uma dica. Algumas vezes o cursor dá uma bugada carregando MCPs. Eu tive esse problema tentando usar o Test Sprite. Então, caso você tenha a opção de usar o Cloud Code, como é o meu caso, ou alguma outra API, por exemplo, como o próprio Codex, eu recomendo você ir por esse caminho para não ter dor de cabeça e encheção de saco do cursor ali bugando, perfeito? O que você vai precisar de fazer? Copia esse cara para algum arquivo de texto, por exemplo, um TXT, e você só vai precisar de editar aqui, ó, onde está escrito Your API Key, você vai passar a sua chave de API gerada no passo anterior. Feito isso, você copia esse comando para o Cloud Code, por exemplo. Se for para outras IDEs, você tem que passar aqui dentro dessa chave aqui, dessa propriedade API Key, e aí tá tudo certo. Você já está pronto para instalar. Nesse caso, a gente está utilizando aqui o Cloud Code. Eu já fiz isso, comando bem simples, e a gente vai rodar aqui agora o Cloud Dangerously Skip Permissions. Vou dar um /mcp, vendo aqui, olha, tá desabilitado, vou ativar aqui, dar um Enter para ativar o MCP do Test Sprite. Feito, agora a gente tem o MCP aqui ativo e funcionando. Dica extra aqui para vocês, galera. Caso você utilize esse prompt que eles estão passando aqui, provavelmente você vai passar raiva, porque esse prompt nem sempre funciona bem. Inclusive, eu já passei esse feedback para o time da Test Sprite. O que eu recomendo você fazer é o seguinte: copia esse prompt caso você queira, ou vem aqui nesse ponto e garanta que, quando você pedir o comando, der o comando para ele testar o projeto com o Test Sprite, você garanta que ele use o MCP do Test Sprite. Perceba que nesse prompt deles, em momento algum, eles citam MCP. E aí isso pode ser problemático. Então eu vou copiar esse prompt, vou colar aqui dentro e vou colocar aqui MCP. E vou colocar we already have this MCP configured here. Perfeito? Feito isso, a gente vai dar um Enter aqui. E agora, o Cloud Code, nessa versão que eu estou utilizando aqui via API, não é, na verdade, o Sonnet 4.5. Eu estou usando o GLM 4.6 da Z.ai, tá certo? Então, não é o Sonnet 4.5, é o GLM 4.6, que é um bom modelo também. Gosto de utilizar ele aqui para fazer alguns testes. Nesse teste, então, a gente vai testar os dois, tanto o Test Sprite quanto o GLM. Esse projeto, ele já tinha configurado alguns testes. Eu quero testar do zero, então eu apaguei esses testes por hora, tá até aqui no nosso stage de changes aqui. Para quê? Que eu quero ver a capacidade do Test Sprite de criar do zero todo o meu sistema de testes. Não eram os testes tão bons ainda que eu tinha ali também. Não tinha tanta coisa de teste. Então aqui, o que a gente já percebe? Ele está executando. Vamos ver se ele identificou que é o MCP. Ó, perfeito. Ele entendeu o projeto primeiro, antes de executar. Olha aqui, ó.
Ele entendeu o MCP, já fez a chamada certa para o MCP, Test Sprite Generate Code Summary. Tá gerando um sumário do código. Então tá tudo certo, galera. Presta atenção se ele está conseguindo usar o MCP. Caso não, faça o prompt novamente da maneira certa. Então veja bem aqui, acabou de testar para a gente, de configurar, gerou um sumário aqui no Test Sprite. Vamos dar uma entendida como é que está aqui? Então esse é o código que ele foi gerado aqui agora. Vou até minimizar para não ter confusão. E ele entendeu aqui qual que é o projeto, o nome do projeto, que é o nosso Starter Kit, qual que é a stack tecnológica dele, legal, no front-end. No back-end também ele entendeu o que funciona. Tá corretíssimo isso aqui, estamos usando o Prisma, estamos usando o Clerk, estamos usando o Vercel Blob para armazenamento de arquivos e estamos usando o Vercel AI SDK também com o OpenRouter, tá? Certíssimo essa análise inicial dele aqui. Funcionalidades principais, autenticação, AI Chat, sistema de créditos, Admin Panel, File Uploads, perfeito. Então a estrutura inicial, Code Summary, está muito bom. E eu chamo a atenção aqui o seguinte, isso é muito bom não só para testes, isso é muito bom para você trazer um contexto para inteligência artificial. Isso vai entrar dentro da área de engenharia de contexto. Inclusive, a gente ensina isso lá dentro da AI Coders, tá certo? Legal, gostei. Trouxe também as configurações de variável de ambiente necessárias, trouxe os caminhos das rotas aqui, trouxe os endpoints e trouxe os modelos do banco de dados. Tá bem legal, bem bom esse resumo aqui. Vamos avançar agora para a gente prosseguir com o que ele está sugerindo aqui, né? Does the summary look correct based on your project structure and functionality? Está perguntando se a estrutura do projeto está correta de acordo... Aliás, se o resumo está correto de acordo com a estrutura, está corretíssimo. Eu vou falar yes, please proceed. Ou se você quiser falar em português, prossiga. Está correto. Então aqui a gente está fazendo a configuração do Test Sprite agora. Beleza. Agora vocês perceberam que abriu aqui essa tela do Testing Configuration, na verdade. Essa tela é que a gente vai passar os dados, por exemplo, de teste, com um usuário de teste, com os dados de teste para uma conta de teste aqui ser executado durante as automações. Nesse caso, eu não vou passar dados de teste aqui, vamos ver como é que ele se sai nesse ponto. A gente pode também selecionar qual tipo de teste que a gente quer fazer, se é um teste de back-end ou se é um teste de front-end. Vou manter como front-end o estilo do escopo Codebase ou CodeDiff. Cada um desses aqui vai para um tipo diferente. Codebase, a gente vai testar toda a base de código. CodeDiff, a gente vai testar somente as alterações mais recentes. No caso você tenha desenvolvido, por exemplo, uma nova funcionalidade numa branch, ele vai comparar o que está sendo feito agora com o que já existia antes e criar testes para essa diferença. Quando usar um ou outro? Bom, você vai usar esse segundo quando você já tiver configurado primeiro o escopo da base de código. Perfeito? Aqui embaixo você coloca qual que é a porta do ambiente de desenvolvimento local. Nesse caso, está correto aqui já, 3000 é a porta que eu uso para desenvolvimento local. E aqui ele pede para adicionar Product Specification Doc. Perceba que não tem nada. Isso daqui, o Test Sprite poderia ter gerado para a gente. Então, eu vou voltar um passo atrás aqui, porque se eu clicar em continuar, ele não vai permitir. Ele exige que eu adicione aqui o Product Specification Doc. Vou pedir lá para o nosso Cloud Code para ele mesmo adicionar isso para a gente. Então, vou dar uma pausa. Eu vou falar, crie os documentos de especificação com o Test Sprite MCP. O que ele vai fazer aqui pra gente? Acho que eu fiz até um typo aqui, né? Faltou o E. Acho que ele vai conseguir entender. Espero que sim. Eu tô pedindo aqui agora, então, para ele configurar. Deixa eu só dar um Ctrl T to show to do's. Não, Ctrl... É um ask to interrupt. Vou mandar aqui, porque não adianta eu seguir aqui sem essa documentação. Algumas vezes vocês vão ver que o Test Sprite acontece isso, tá? Tem que ter atenção a esse detalhe aqui para você configurar ele corretamente. Pessoal, então aqui a gente está rodando a segunda etapa, crie os Product Specification Doc necessários para o Test Sprite MCP, e aqui já tivemos algumas iterações. O que tem que ficar atento o tempo todo é que algumas vezes pode ser que a IA alucine e ela não utilize os MCPs, as chamadas corretas do MCP. Nesse caso aqui, a gente pegou em alguns momentos, por exemplo, aqui, que mesmo usando MCP, estava tendo alguns erros. Pegamos um erro 400, um No Files Uploaded, por exemplo, aqui. E, enfim, não precisou da nossa interação. A própria IA foi entendendo aqui o que precisava de ser feito. Mas é preciso acompanhar a execução disso aqui para a gente entender que a configuração vai ser feita corretamente. Tá? Dentro dessa configuração, ele trouxe os arquivos gerados. Então, ele trouxe aqui o Code Summary, que a gente já tinha visto. Que esse arquivo traz toda a especificação do projeto, onde estão os componentes, quais os pacotes, enfim, toda a especificação, esse arquivo está correto. De novo, ressalto a importância disso aqui para a engenharia de contexto.
A gente ensina isso dentro da AI Coders Academy, como você aplica engenharia de contexto para ter mais performance e resultado com a inteligência artificial. Ele trouxe também um arquivo de configuração, o config.json, também está relacionado a tudo que é necessário para o test sprite funcionar aqui dentro desse projeto. Também atualiza aqui o readme.md, na verdade isso aqui foi uma alucinação lá de trás, vou até tirar essa atualização fora. Criou os PRDs, ele cria tudo em formato JSON. Acho interessante porque algumas IAs mandam bem em formatação de Markdown, outras IAs, outros LLMs, na verdade, né, mandam bem em relação a textos em JSON, arquivos JSON. Então ele, por padrão, seta tudo em formato JSON, que, por exemplo, se você está utilizando o Codex vai sempre rodar um código Python. Para o código Python é mais fácil identificar as chaves de cada coisa e depois extrair os dados corretamente daquilo ali. Então, bem interessante. Mesma coisa aqui para o Test Sprite Frontend Plan, ele trouxe o plano aqui todo em arquivos JSON. E aqui a gente já consegue ver alguns códigos que foram implementados enquanto templates de testes. Também temos aqui o Code Summary, que é bem parecido, na verdade, ao mesmo Code Summary que a gente tinha tido anteriormente, só que está na pasta temp. Eu vou até tirar esse cara de uma vez, que ele não precisa existir aqui dentro da pasta temp. Ele já está aqui na pasta oficial. Também outro config.json na pasta temp que foi gerado. Isso foi uma alucinação de IA. Vou mover ele lá para tirar dessa parte aqui que não faz sentido. Aqui temos os features.md, as features.md, que é um arquivo de Markdown, listando e falando sobre as features que nós temos, e aqui o overview também.md, que é um arquivo que lista as features que nós temos. Enquanto isso, está trabalhando aqui então o test sprite para configurar o projeto. Ele pediu para eu configurar a porta do front-end, configurei essa porta certinho, onde o projeto estava. Ele abriu para mim aquela tela de configuração, mostrou ali certinho aonde era para configurar, o que era para adicionar, tudo certinho. Configurei, adicionei os arquivos conforme a documentação, na verdade já estavam aparecendo ali, dei OK e ele foi prosseguindo com a execução. Pegamos esse erro aqui, teve uma falha no teste de execução, corrigiu aqui automaticamente, ele foi executando, e agora a gente chega nessa etapa, ou seja, a etapa onde ele tem aqui, ele está tentando rodar o test sprite, iniciou a execução do teste nessa porta, apesar de estar em vermelho, não é erro, ele conseguiu executar o teste, ó, tunnel started successfully, ou seja, ele criou um túnel para a gente conectar nessa porta para rodar os testes. Os testes estão em execução, agora podem levar até 15 minutos, e ele vai executar em background. Então a gente aguarda isso aqui. Trouxe uma questão aqui, test execution arguments not found in config. Please run test sprite generate code and execute. Ou seja, ele pediu de novo para rodar aqui mais um comando do MCP do test sprite. E aqui, pessoal, nós temos alguns testes aqui que passaram, outros falharam. Você vai falar, poxa, mas a maioria falhou. Alguns motivos para testes com falha e alguns motivos para os testes com sucesso. Todos os testes, você vai conseguir visualizar os vídeos. Por exemplo, nesse teste, o login funcionou com sucesso. Então, você vê a automação indo lá, clicando em fazer login, e ela vai conseguir se autenticar com sucesso. Nos outros testes, a gente teve um teste de falha no cadastro. E aí você fala, poxa, mas o cadastro não está funcionando? Bom, nesse caso, foi um teste muito interessante, porque, de fato, o cadastro não está funcionando no fluxo esperado. Qual que é o fluxo esperado? O fluxo é que o usuário acesse a landing page e, ao clicar em comece aqui, ele vá para a tela de cadastro. Mas, atualmente, o comece aqui leva para a tela de login. Então, esse foi um bug, já que eu encontrei não um bug funcional, um bug de fluxo de usuário, que, claro, o usuário conseguiria fazer um second step, ali, um segundo passo, clicando no sign up, que fica logo abaixo do formulário de login. Mas esse não é o fluxo desejado. Então, a maioria das falhas que nós estamos tendo aqui, algumas são relacionadas de fato a fluxos de usuários e outras podem estar relacionadas a também LLMs. Por exemplo, a gente teve esse teste que não funcionou, o file upload, que o LLM não pegou. Eu estava usando o modelo Cheetah, ele não pegou aqui exatamente o fluxo correto. Então ele fala, verifique se o usuário consegue fazer o upload de vários arquivos no drag and drop. Mas quando a gente vê o vídeo de onde ele foi para executar esse teste, ele não vai para o chat de fato, ele vai para uma outra tela, que não é a tela onde existe a função para fazer o upload. E aí, inclusive, aqui dá até um loop infinito. Então, alguns testes funcionaram corretamente, outros, a definição do fluxo não foi correta. Por isso que é importante que, mesmo que você esteja utilizando inteligência artificial, utilizando uma ferramenta, você use ela como seu copiloto. Você faça a revisão do que está sendo feito. Mas olha só de a gente já ter todos esses test cases mapeados aqui das funções do sistema,
Isso aqui já adianta demais o seu fluxo de testes, adianta demais. E óbvio, esse sistema é um sistema mais complexo, um sistema mais completo. Pode ser que, dependendo do que você estiver trabalhando, um sistema mais simples, um MVP, você consiga ter mais sucesso logo de primeira. Esse é o Test Sprite, ele está disponível por 1 mês gratuito no trial, então você consegue testar em 1 mês de graça, e os caras estão apostando bastante na ferramenta que estão deixando você usar de graça para validar o seu fluxo de usuário. No gratuito, sem ser o trial de 1 mês, você já consegue testar coisa pra caramba. E com o trial de 1 mês, aí você expande os seus testes aí para bem mais distante. Agora vamos falar sobre onde a IA nos toca, nosso bolso. Quanto é que custa essa ferramenta para você começar a usar hoje no seu projeto? Vamos lá, tem um plano gratuito de 150 créditos por mês. É suficiente para você testar um projeto pequeno, para você testar a ferramenta sem gastar nada. Então, se está na dúvida, a dúvida você consegue testar de graça. O segundo plano é um plano starter, custa $19 por mês, aquele padrãozinho de preço que a gente vê nas ferramentas de IA. Isso, você consegue ter o primeiro mês gratuito ainda, e aí, mensalmente, você tem 400 créditos e acesso a modelos de IA mais avançados também com a ferramenta. Considerando o tempo que a ferramenta economiza, já se paga facilmente. Agora, para times maiores, ela tem o plano Standard e o plano de $69. E claro, sempre vai ter um plano Enterprise também, se você é uma corporação e precisa de mais recursos. Minha conclusão é que a TestSprite é uma das ferramentas de inteligência artificial para desenvolvimento de software mais úteis que eu já testei até o momento. Ela não substitui o Dev, e nenhuma IA vai substituir o Dev, mas ela funciona como um assistente extremamente eficiente. Você conseguiria fazer isso também com Cloud Code, com outras ferramentas? Sim, mas ela traz uma estrutura de prompt e um contexto bem alinhado que já acelera pra caramba isso para você. Além disso, ela cria uma rede de segurança que dá confiança para refatorar o código e lançar novas features sem medo de quebrar o que já está funcionando. Se você acredita que essa ferramenta pode acelerar o seu projeto e quer aprender a extrair o máximo, não só dela, mas também de outras ferramentas de desenvolvimento de software com IA, eu te convido a conhecer a AI Coders Academy. Inclusive, eu fiz um material gratuito para você, está aqui na descrição, o Manual do Vibe Coding. Esse material, o objetivo dele é te ajudar a se situar nesse mundo agora, nesse universo de desenvolvimento de software com IA. Seja você programador ou não, nele tem tudo que você precisa saber antes de comprar qualquer curso por aí. Então, recomendo, baixa, é de graça. Você vai aprender tudo que você precisa saber das categorias de ferramentas, das ferramentas que existem, e aí depois tem um embasamento certo para investir. Nosso foco lá na AI Coders Academy é aplicação prática e estratégica. O link está na descrição. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Eu te pergunto, curtiu o Test Sprite? Vai testar? Já usou? É bom para você? Não foi bom? O que você acha dessa ferramenta? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu sempre respondo todo mundo. No mais, tamo junto. Aquele abraço. Já confere se deixou o like ou não, se inscreve no canal e fui!